Fala, galera! E aí, galera? Beleza? Aqui é o Johnny. E a Ju. Esse é o canal Ele E e Ela Ela no no Japão. Japão. No vídeo de hoje, nós vamos falar para vocês os 5 pontos fracos de morar em Kobe. Foi a nossa última cidade, né? Antes de Hamamatsu. Que é considerada uma cidade grande, né? Pelos outros lugares que a gente já morou. É bem conhecida, né? E então, assim, só para esclarecer, nós estamos em Hamamatsu agora, né? Kobe foi a nossa cidade anterior aqui. Há 6, 7 meses atrás nós estávamos lá ainda. E agora estamos em Hamamatsu, mas já fizemos o vídeo falando de Hamamatsu e agora vamos falar de Kobe. Tem algumas pessoas, né, que gostam de lá, que vão morar lá, queriam morar lá. Que tem interesse veio do pra Brasil lá. para lá também, né? E curiosidade também para saber se lá é um lugar bom para se morar e trabalhar. E a gente vai contar aqui a nossa experiência. Isso mesmo. Beleza? Então, vem com a gente! E aí, pessoal, beleza? Para quem não conhece, nós temos também contas no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada lá, tem o meu Instagram, o da Ju e o nosso do canal, que é o Curtindo Japão. Então, você que está vendo esse vídeo, Curte já lá, hein? segue a gente lá também, beleza? Bom, então agora a gente vai começar, né, falando sobre os pontos fracos da cidade. E o primeiro ponto fraco que nós destacamos lá da cidade é pouca oferta de emprego para quem não sabe falar Nihongo. Tipo, nós. Como vocês já puderam nos acompanhar aqui, nós não sabemos muito Nihongo, embora já estamos aqui no Japão há alguns anos, só que como nós trabalhamos sempre em fábrica, quer dizer, a maior parte do tempo nós trabalhamos numa fábrica que a gente não precisava do Nihongo, então a gente meio que acabou ficando naquele limbo, só aprendendo uma palavra ou outra, e assim, uma conversa mesmo a gente não sabe. Então, para quem é igual a gente, que não sabe, digamos, conversar em Nihongo, lá para conseguir emprego é um pouco mais difícil, porque são poucas oportunidades que não precisa falar o Nihongo. E quando não precisa o Nihongo, geralmente é cilada, que foi o nosso caso. Quando nós fomos para lá e meio que fomos enganados. Acontece aqui no Japão, galera, quem estiver vindo para cá, fica esperto que assim, falam uma coisa, você entra, uma semana dentro da fábrica você vê que tipo tudo aquilo que foi falado não é a verdade. Então daí você já tá lá trabalhando, você já, sei lá, começou a sua vida ali, começou a comprar algumas coisas e tudo aquilo, e deu entrada na prefeitura e tal, aí de repente você vê que era uma cilada. No nosso caso foi uma cilada. E então esse lugar não precisava teoricamente, né, falar o Nihongo, podia entrar casal, né, que no nosso caso era bom, porque a gente já estava acostumado na Murata, lá em Fukui, que a gente trabalhava junto. E então foi assim, a princípio foi uma oferta meio que boa, né? Assim, ao nosso ver, né? Na hora da entrevista, né? Quando a gente chegou lá, o que foi nos passado foi assim, nossa, tá ótimo, tá tudo lindo, tiramos um monte de dúvida, lembra? Sim. Mas então, no caso, pra quem não fala, igual nós, pra arrumar emprego bom lá, não é um emprego bom. Não é bem fácil conseguir um emprego bom para quem não fala Nihongo lá na região de Kobe. Mas a gente já vai se aprofundando mais nesse assunto para falar dessa experiência super ruim que a gente teve lá. Eu acho que talvez até dê melhor fazer isso num vídeo, porque olha, essa experiência foi ruim e tem muita bagagem assim pra gente poder passar para você que tá assistindo com interesse de ir para Kobe. Foi uma coisa bem ruim que aconteceu com a gente. E já dá dica para não cair nessa furada, nessa empreiteira e nessa fábrica, porque aqui a gente fala. E para você não se fuder igual a gente se fudeu. É isso, então esse é o primeiro ponto fraco, né, de morar em Kobe, que é a questão de pouca oferta de emprego para quem não sabe o idioma Nihongo. Agora, o segundo ponto fraco, na nossa opinião, que é o salário baixo. Lá é uma região onde o salário é bem baixo, principalmente para mulher. Para homem você até consegue um salário ali de 1.200, que não é alto. Não é alto, mas diga assim, mediano, digamos, né? Agora para mulher é 1.000. 1.050. Pra menos, 950. 1.100, assim, acho que muito chorando, com muito custo tem. Só que daí vão pedir Nihongo, ou às vezes vai ser meio longe. Então, assim, essa questão de salário lá
é bem baixo. Até porque naquela região a maior parte é sobre alimentos, né? É fábrica de alimentos, né? Ou pães, Saladas, bentoiá. No bentoiás. nosso caso, era fábrica de lamen, né? A embalagem de lamen, não era nem pra fazer o lamen, né? E só que hoje em dia todo mundo sabe, do jeito que tá caro as coisas aqui no Japão, que a gente não consegue passar com ganhando milão por hora, né? Tipo, nem tanto o homem quanto a mulher. E tinha outros lugares que quando a gente tava já infeliz lá no lugar, eu já tinha procurado, outro, né? por ali pra não precisar casa, mudar. Né? Porque a gente tava amarrado na casa por causa do cachorro. Tinha contrato, o cachorro e tal. Isso, tinha pago a luva super caro. Aí eu liguei em vários lugares ali pela região e eram piores até, porque tinha lugar que, tem pra você e seu marido, só que é 1.000 cada um. Aí, gente, sem condições. Não dá. Não tem como. Aí a gente vai sobreviver, né? A gente conseguiu ficar lá quase 1 ano, até que a gente conseguiu guardar uma graninha. Mas assim... Bem pouco, mas conseguiu. Mas cortando muitos gastos. E a gente estava acostumado com murata. Cada um tirava 300 mil livre, né? E era um outro patamar, né? Então a gente foi pra lá... Então foi um baque, assim, muito grande. E lá, realmente, o salário é muito, muito, muito baixo. Fazendo zangueô ou não? Porque, assim, com o salário que nem dela, que era 1.010... Mano, mesmo que ela fizesse zangueô, ia mudar muito pouco. E daí tinha vez que tinha vez que não tinha, e a maioria das vezes não tinha, ou tinha e ela tirava ela e colocava outra pessoa. Rola isso. E o pior também. de tudo é que lá foi onde a gente ganhou menos por hora e, pelo menos no meu caso, foi onde eu mais trabalhei. Trabalhou. Foi explorada. Mais exploração. Que você meio que tem que se matar. O pessoal lá se matava, sabe? Pra ganhar uma mixaria e nenhum reconhecimento, só pedrada. esporro. Tipo uma coisa assim surreal. Um dia a gente vai falar certinho em outro vídeo, lugar, né? Sobre esse lugar, pra até alertar vocês, porque assim, eu achei que eu tinha conhecido um pior lugar, só que assim, ali foi tenso. Isso que não é fábrica grande, hein? É fábrica pequena. Fábrica pequena. Só que assim, surreal. Bem tenso mesmo. Bem tenso mesmo. Então, assim, só recapitulando, o segundo ponto negativo lá, né, ponto fraco de morar em Kobe, é a questão do salário, o valor do salário ser muito baixo. O terceiro ponto fraco que a gente achou lá da cidade de Kobe é que não tem mercado brasileiro lá. Nenhum. Com muito custo tem o caminhão. Caminhão brasileiro. Só que assim, a gente já conhecia, já sabia mais ou menos os valores, né, dos produtos, morando lá em Fukui, que lá tinha 3 mercadinhos brasileiros. Então né? Você tinha uma base, né? Uma base, mais ou menos, dos preços, né? Então, como ali não tinha, era escasso, não tinha, só tinha o caminhão que ia, o cara metia a faca. E era assim, o dobro do valor, às vezes o triplo do valor. Então a gente já sabia, a gente via aquilo lá e falava, um absurdo. Então, poucas as vezes que a gente foi nesse caminhão, alguma coisa ou outra que eu tava com vontade de comer, que daí fazia tempo já que a gente tava ali, não tinha onde achar, não tinha como fazer, e eu fui lá no caminhão pra comprar. Mas assim, muito pouco, porque era um absurdo. Tipo, porque onde não tem, o cara vai ser o único ali que vai fornecer pra você, ele vai meter a faca. Não poderia ser que assim. ele quiser, porque se quiser, você pega ali. Porque é aquilo ou nada, né? Internet, então, essas coisas. Então, lá, isso daí pra gente era meio chato. Aí, no caso, às vezes, umas 2, 3 vezes, né, amor? Durante esse mais ou menos um ano que a gente ficou lá, eu pedi por internet, igual o pessoal faz. Só que, assim, pelo salário que a gente tava ganhando lá, que a gente teve que cortar muita coisa, era muito caro pra gente, pra pedir. Porque tinha o frete, aí falava, se você comprar até tantos, o frete cai pra tantos. Mas assim, na verdade não caía nada, aí saía muito cara a compra, e daí tinha o frete também. E pra gente, assim, a geladeira era pequena, não tinha como guardar direito, então era muito gasto. Então pra gente não compensava, né? Tipo, a gente tava acostumado a ter o mercadinho brasileiro, né? E ter os valores mais em conta pra gente comprar. Até tinha também o Don Quijote, da onde a gente morava lá em Fukunichizen, que também tinha produto brasileiro, era muito mais barato do que no mercado, no próprio mercado brasileiro. E a gente também comprava lá, só que no Don Quijote lá não tinha. Depois de um tempo que chegou. Perto da gente sair, foi na semana da gente mudar, né, amor? Por aí, acho que a gente foi... que a gente foi no Donk, o maiorzão principal ali de Kobe, e a gente entrou lá e viu que
tinha daí algumas coisas, né? Não isso, era, um corredor era só um lado, que assim, começaram a colocar algumas coisas do Brasil e bem mais barato e dava pra gente comprar. Mas nisso a gente já tinha acertado tudo pra vir pra cá. E a gente já tava com a mudança certa, era naquela semana. Era só... né? Então, mas agora tem lá sim, isso daí, um pouco dos produtos, né? Pra ajudar apenas um pouco. no Don Quixote ou no caminhão, que ia lá na fábrica uma vez por semana e na verdade uma semana sim, uma semana não. Então ele ia praticamente 2 vezes no mês, mais ou menos. Isso. Então era bem escasso essa questão de produto brasileiro lá em Kobe. Isso que a gente não liga tanto, assim, pra coisas, assim, produtos do Brasil. Igual a gente conhece que tem muitas famílias que praticamente depende 80% das coisas que compra do mercado, né, pra passar o mês é da carne brasileira, arroz, a gente só consome arroz japonês. Então você imagina pra quem é dependente quase 100% de produto brasileiro ficar num lugar como aquele, né? Então é bem complicado. É meio inviável, pode-se dizer. E esse foi então o terceiro ponto fraco de morar em Kobe. O quarto ponto fraco é... Eu passei a primeira vez meio que eu pude sentir mais lá em Kobe. E assim, acredito que vários tem, né, em todo lugar do Japão, mas lá eu senti bastante preconceito com o estrangeiro. Não necessariamente brasileiro, mas assim, dá pra perceber. E uma coisa que eu não acabei entendendo é que assim, Fukui tinha a maior parte era brasileiro. E assim, a gente sentia assim que algumas coisinhas, né, tinham um certo preconceito, mas era bem de leve, bem suave, dava pra você relevar. Agora lá, por ser uma cidade que, tipo, tem muitas culturas lá, tem muito estrangeiro de vários, europeu tem bastante, americano, indiano tinha bastante. Tem, tipo, do mundo inteiro tem gente lá em Kobe. E assim, por eles meio que já ter lá há vários anos, pra mim, era meio que pro japonês já entender, né, que tem outras culturas diferentes, que tem pessoas de outros países, e parece que não. Lá eles meio que... não sei explicar bem direito, sim, mas você sente questão de atendimento, você vai num lugar, ele te atende diferente, chega em japonês, ele atende de outro jeito, seja até, às vezes, americano também, os caras, americano, nossa, aí chega outros, já meio que atende você de outra forma, própria prefeitura também, nossa, lá a gente teve muito problema. A gente não gostou da prefeitura de lá. Terrível. Que é Suzurandai, né? Uma outra pessoa, assim, da prefeitura lá, até que atendia a gente legal, assim, padrão, né? Que o padrão aqui no Japão é eles te atender bem, em todo lugar que você for. Então, assim, aonde você não é atendido bem, fica meio que fácil de identificar. Sim. E a prefeitura e o consulado lá, a imigração... Consulado não, desculpa, lá não tem consulado. Na imigração também. Foram os 2 lugares, assim, que eu precisei de um serviço deles. E, assim, foi muito rude, a gente não entendia, mas muitos deles ajudam a gente a entender, usa tradutor, a gente usando o celular, tudo, eles conversam normal. Geralmente o povo, assim, um pouco mais de idade aqui do Japão, parece que eles são mais preconceituosos, que daí eles não querem, eles querem que você aprenda o Nihongo e te tratam ali como se fosse um Zé Ninguém e já era. E isso eu achei bem chato, e eu senti isso bastante lá em Kobe. Então, se você estiver indo pra lá, toma cuidado que poderá acontecer isso com você também, né? Não necessariamente só em Kobe, né? Tem no Japão todo, mas lá foi um lugar que eu senti bastante esse preconceito no atendimento em vários lugares. O quinto ponto fraco que a gente achou lá da cidade é falta de estacionamento. Por exemplo, quando você vai morar lá na nossa cidade que a gente morava, Suzurandai, que ainda era até que assim, considerada interior ali, porque assim, a gente morava em Kobe, que tem o porto de Kobe, né? Só que ela era tipo um distritinho mais afastado. Você sobe a montanha, no topo da montanha dava pra ver o porto de Kobe lá embaixo. Só que era assim, 15 minutinhos a gente tava no porto. Lá, já quando a gente foi alugar casa, a gente já teve que pagar o estacionamento à parte. Era 10 mil à parte. Já em Fukui, em Echizen, quando a gente morava lá e trabalhava na Murata, não. Todos os apartamentos, até tinha apartamento que tinha duas vagas pra você. E casa também, né? Na casa também, tinha 2 vagas de carro. E já era incluso com o aluguel. Lá não. Todo mundo praticamente tem que alugar à parte um estacionamento, porque lá é tipo cidade grande, muita gente não tem, acho que muito espaço, né? Lá também, quando a gente descia lá no Forfelzão de Kobe, estacionamento, todos pagos. Qualquer lugar, todos. Você vai no shopping, paga estacionamento. Paga estacionamento. Dá pra você abater comprando alguma coisa, mas
você tem que pagar, geralmente. Tem que pagar. Restaurantes... Combine, restaurante também, foram poucos que a gente Combine achou. nem tem, né, estacionamento. Combine de lá não tinha lojinha, estacionamento. E a gente sempre foi acostumado a ir nos Combine e ter aquele estacionamento grande. E daí a gente separa lá, fica de boa, né? E compra, tal, sossegado lá. Impossível. Então, essa parte de estacionamento lá, a gente achou bem chato. Você vai passear, a gente ia pegar, de repente, às vezes, um trem, né, pra ir pra outro lugar, tudo dava pra gente pegar lá da nossa cidade. Pegava um, depois pegava outro trem, ou mais, tudo. Agora, se a gente já tava lá no centro e queria pegar, você vai deixar o carro no estacionamento, você vai gastar uma grana, depois você vai gastar com o trem. Ou, às vezes, você ia de carro no lugar, só que final de semana, que era quando a gente folgava, era muito fluxo de carro nas avenidas. E olha que eram avenidas largas, né, eram 4 faixas praticamente, algumas ruas lá, né, principais. E assim, era muito carro, então de trem compensava muito. Só que daí você gasta com o trem, ou se tiver com o carro lá, você vai gastar com o carro no estacionamento, mais a passagem do trem, né? Depende da situação ali que você for. E assim, era uma coisa que a gente achou muito estranho. Qualquer lugar que você fosse sair de carro, você já tinha que pensar antes. Você ia ter que levar um pouco de dinheiro para pagar estacionamento. Se compensava ir de trem ou de carro, porque era bem chato. Comparado lá onde a gente morava, qualquer lugar que você ia tinha aquele espaço grande de estacionamento de graça, sem problema nenhum. Que era mais interior, né? E lá você tinha que pagar qualquer lugarzinho que você fosse, estacionamentinho tava ali, cobrando. Esses foram os nossos 5 pontos fracos de morar na cidade de Kobe. Se você que mora lá ou morou lá tem alguma outra sugestão, comenta aí pra gente, ou você que tá pretendendo ir pra lá e tem alguma dúvida de, sei lá, trabalho ou de ponto turístico, casa, enfim, do que for, comenta aí que a gente responde pra você. Beleza? Espero terem gostado do vídeo, contamos com o like e até a próxima. Valeu!